Vamos dar sequência a mais um painel, mas que bom que estamos de casa cheia. E agora vem a surpresa que a pessoa que será homenageada aqui não sabe. Eu quero chamar aqui, faremos uma homenagem especial com a casa cheia, você que está nos assistindo pela internet. Antes de mais nada, chamar aqui ao palco o Dr. Luiz Fernando Paiva, presidente do Conselho TMA Brasil. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. O Dr. Luiz Fabiano Saragiotto, presidente executivo da TMA Brasil. E a doutora Márcia Iag, membro do Conselho da TMA. Palmas, por gentileza. Chegando o Saragiotto, agora a doutora Márcia. Bem, eu vou passar a palavra agora para que ele faça homenagem. A pessoa não sabe realmente o que vai acontecer agora, antes do nosso próximo painel, que justamente vai falar sobre mulheres na liderança. Paiva, fale quem será homenageada antes desse painel. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu queria chamar ao palco a nossa diretora Graziela Amaral. Queria que todos recebessem ela de pé, com o aplauso que ela merece. A Grazi, acho que todos conhecem muito bem, eu acho que é a cola, né, que une a todos nós. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, falei isso na abertura, e qual a dificuldade da gente lidar com poucos recursos e tendo que mobilizar as pessoas para fazer um trabalho voluntário. E mais ainda, tendo que lidar com concorrentes, com os egos de parte dos associados, são advogados, os egos dos advogados não são pequenos, né? Equilibrar tudo isso e construir um ambiente que é bastante, acho que amigável e é construtivo, e a Grazi consegue fazer isso de uma forma excepcional. O crescimento da TMA, desde que a Grazi se tornou nossa gerente e agora diretora, é excepcional. Olhos vistos, a gente consegue ver os números antes e agora. Ela consegue se superar a cada ano, montando eventos como esse, com essa estrutura, tendo essas ideias, que são bastante, para a gente, muito desafiadoras no começo, mas ela vai e realiza, fica até de madrugada, dorme 1 hora e se apresenta desse jeito, né, perante todos nós. Grazi, para a gente é um privilégio ter você na TMA, ser nossa diretora. Eu queria deixar em nome do Conselho, da diretoria e de todos os nossos associados, nosso agradecimento por tudo que você fez e faz por nós. E a Márcia, então, vai dar uma pequena lembrança para você. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Doutora Márcia, quer complementar? Queria só agradecer muito a Grazi por todo o carinho que ela tem pela TMA, por todos nós aqui, e eu sei que o nosso sucesso é devido à dedicação dela, ao amor dela pela gente. Obrigada, Grazi. Doutor Luiz Fabiano. Acho que tudo foi dito aqui. Uma pessoa que... São poucas instituições que têm um privilégio de ter uma pessoa que a incorpora, literalmente, de corpo e alma. A TMA tem tua cara. E o crescimento, a forma como você lidera essa nossa associação tão querida, é motivo de muito orgulho para a gente. Então, parabéns. Gente, eu já estou nervosa para falar do painel, porque eu sou ótima para montar, mas sou tímida, entendeu? E aí eu recebo uma homenagem maravilhosa dessa, de 3 pessoas que eu amo muito, né? Eu falei que para mim é um enorme privilégio, porque eu acho que esse lugar poderia ser ocupado por milhões de pessoas mais competentes do que eu, mas eu realmente me sinto em casa, com a minha família, então isso me conforta um pouco para falar e me deixa um pouquinho menos nervosa, né? E eu penso que Confúcio diz uma frase: encontre um trabalho que você ame e você não trabalhará nenhum dia da sua vida. E é exatamente isso que eu encontro aqui no TMA, com todos vocês, que são amigos muito queridos. Eu estou muito feliz de poder reencontrá-los
e fazer parte de tudo isso. Vocês realmente são a minha família. Então, muito obrigada. Eu é quem tenho que agradecer o enorme privilégio de trabalhar com pessoas tão incríveis que me ensinam todos os dias. Muito obrigada, gente. Grazi, de minha parte, eu vou fazer 15 segundos. Eu conheci você há alguns anos, numa outra instituição, que você tinha o destaque que você tinha. E você me chamou ano passado para fazer o TMA no momento mais difícil da minha vida, que foi a pandemia. A gente sabe que todo mundo passou por dificuldades. Eu agradeço a você de estar aqui de forma presencial. Você é realmente uma pessoa iluminada. Não é à toa que o presidente, os 2 presidentes, a membro do conselho, está te homenageando. Você continue assim, que você não tem limite para chegar. Obrigado de coração por você confiar no meu trabalho, o presidente também. Obrigado e parabéns para você. Tamo junto. Bem, gente, ela vai participar do próximo painel que teremos agora, que vai falar sobre vocês, mulheres. As mulheres na liderança. Enquanto ela vai recebendo os cumprimentos, eu vou passar para o Guilherme. Gui, coloca o próximo vídeo de apresentação desse nosso próximo painel para falar sobre as mulheres na liderança. Olá, sou Érica Basaglia, advogada e mediadora, fundadora do escritório ERB Law. Tomei conhecimento sobre a TMA em 2017, quando realizei um curso de especialização e um dos professores fez menção à relevante participação dessa associação junto ao segmento de recuperação judicial e desde então me tornei associada. No início, em 2017, eu observava a predominância de um público masculino nos congressos, mas com o passar dos anos é percebida a ascensão feminina ao segmento. E é com enorme satisfação que apresento o tema que será abordado no próximo painel de gestão de negócios com mulheres na liderança. Acompanhe conosco. Obrigado, doutora Érica Basaglia. Estarão conosco agora aqui no palco para esse próximo painel a doutora Maria Fabiana Santana, sócia PID Law Advogados. Cristina Penteado, diretora executiva Blue Like and Orange Sustainable Capital. Nossa querida diretora executiva da TMA Brasil, Graziela Amaral. Mônica Orcioli, diretora executiva da Anima Educação. E na relatoria, Salvatore Milanese, sócio Pantalica Partners, com o tema Gestão de Negócios, Mulheres na Liderança. Todo mundo posicionado. Passo a palavra para a nossa anfitriã, doutora Maria Fabiana. Um excelente painel a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Agradeço o convite do TMA, em nome da Grazi, do Paiva. Grazi teve uma homenagem mais do que merecida aqui. E o painel de hoje nosso é sobre gestão de negócios e mulheres na liderança. Então, para isso, chamamos um time aqui de peso, com a Cristina Penteado, que é diretora e membro do Comitê de Investimentos no Brasil, da Blue Like an Orange Sustainable Capital, que é uma empresa voltada a investimentos sustentáveis na América Latina. A Cristina possui mais de 20 anos de experiência no mercado de private equity, mezanine e banco de investimento, além de planejamentos estratégicos e M&A. Ela já foi sócia e head de private equity na STS GAEA Capital, uma gestora também brasileira, e diretora do banco Credit Suisse. E também atuou como head de private equity no Brasil e senior vice-presidente no Darby Overseas Investment. Também no Morgan Stanley e no Grupo Bunge, ou seja, ela sabe tudo de private equity. Temos a Grazi, que, na verdade, dispensa apresentações, mas ela é diretora executiva aqui do TMA. Eu estava lembrando que ela está há 8 anos, eu conheço o TMA há mais tempo, mas eu não lembro do TMA sem a Grazi. Engraçado isso. De fato, não lembro. E ela é ótima parceira de show também. E, por final, temos a Mônica Orcioli, que é diretora executiva da Anima Educação, que é uma das maiores organizações educacionais de ensino privado no Brasil. Ela é também a primeira reitora a ser escolhida, eleita na Universidade AMB Morumbi e também é reitora na São Judas. A Mônica tem mais de 30 anos de atuação nos setores de varejo, trabalhou bastante no segmento de moda de luxo, né? Então ela foi
ela que fez as campanhas, ela que trabalhou nas ações da Natuzzi e da Missoni, que são marcas internacionais bem conhecidas, da marca Lycra e da Swarovski, para expansão no Brasil e na América Latina. Além disso, ela trabalha no Conselho Executivo da ACD e também no Conselho Consultivo da São Judas, e já foi CEO da própria Swarovski. Então, vocês viram que o nosso time aqui está sensacional. E, além disso, temos o Salvatore, que é o sócio da Pantalica, que foi encarregado de ficar como único homem aqui do nosso painel, mas que vai ter um papel muito legal, porque eu acho que esse contraponto do que a gente vai falar com ter a visão do homem também nessa questão da liderança da mulher é bastante importante. E aí, para iniciar, eu queria fazer uma pergunta aqui para todas, Cristina, Mônica e Grazi, principalmente. Vocês todas estão num nível muito bom, muito alto, né, da carreira de vocês, muito sucesso. Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que vocês chegaram lá, quais desafios vocês viram aí no meio do caminho para chegar nesse ponto da carreira que vocês estão, que vocês já estão nessa posição de liderança e de gestão. Quem quer começar? Posso começar? Ótimo. Bem, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente ao convite e iniciar aqui a fala. É difícil a gente sintetizar em alguns minutos, né? Uma jornada tão grande, mas eu acho que esse bate-papo ele não é apenas para as mulheres, mas principalmente para os homens aqui dessa instituição que está nos assistindo. As mensagens que a gente gostaria de transmitir são muito importantes para a consciência, não só dos homens, mas das mulheres, mas principalmente dos homens. Então, acho que essa é uma coisa importante aí da gente abrir. Falando um pouco da minha carreira, eu iniciei, né, na área de marketing e comunicação, e aos poucos fui, enfim, analisando, né, com uma visão um pouco fora, né, da função, tentando tirar um pouco o dia a dia, né, do trabalho, uma visão um pouco estratégica daquilo que realmente eu achava que fazia diferença, né, aquilo que eu também gostaria de fazer. Eu acho que há 30 anos atrás já não era tão difícil quanto para a geração anterior, que foi a geração que realmente iniciou, né, teve o protagonismo da abertura do mercado feminino, né, no mundo do trabalho, mas ainda era um ambiente muito mais difícil do que é hoje. E eu acho que, mais do que tudo, eu busquei me cercar de pessoas que realmente tinham um propósito parecido com o meu, que viam a igualdade, a diversidade e a inclusão como uma coisa, na época que a gente nem falava sobre isso, como uma coisa realmente transformadora para que a gente pudesse mudar, não só o mundo do trabalho, mas a nossa sociedade, o nosso país e também o mundo, já que eu participei de muitas instituições que tinham um escopo global. Então, acho que analisar a jornada é um pouco a gente sair um pouco do nosso eixo e ver as perspectivas como um todo. E sempre tentar analisar como que você pode contribuir. E aí o caminhar ele acaba acontecendo como uma consequência. Mas eu sempre fui movida muito ao propósito, né? Realmente ter um impacto naquilo que eu fazia. Acho que é isso. Bom, e hoje agora na educação mais do que nunca, né, Mônica? Exatamente. Cristina, e você? Bom, na área financeira, acho que como todo mundo sabe, é uma área ainda bastante masculina, né? Quando eu comecei, mais ainda. Mas, por outro lado, eu acho que também é uma questão de, enfim, você se colocar em desafios, não ter medo de desafios, estar bem preparada porque onde você vai se colocar também, né? E ser resiliente. Eu acho que, de fato, tem muito espaço para a mulher se você conquistar, né? Eu acho que ele não vai ser dado, não vai ser simplesmente aberto para você. Você tem que ir atrás do seu espaço. Mudou muito, né? De quando eu não comecei em Private Equity, eu comecei na Bung, na holding da Bung, na área de M&A. Só tinha homens, né, em toda a diretoria, só tinha homens embaixo. Nós éramos na holding, a área de M&A falava com todos os executivos das investidas e com o conselho da Bung e com as empresas que a gente comprava, eu vendia, e a contraparte era 100%, se não 100%, 99,9% masculina.
Por outro lado, eu particularmente, eu acho que pelo ambiente de trabalho da Bunge, apesar de ter poucas mulheres, mas eu não percebia, eu não tinha essa discriminação clara, a relação de confiança era muito grande, me deram muito espaço para crescer, acho que eu conquistei também, mas eu nunca me vi como algo diferente, inferior ou, enfim, menos capacitado, né? Me via como uma profissional, como qualquer outro profissional, com os meus desafios e me preparando para os desafios. Fui em reuniões até bem icônicas, que até hoje eu lembro, a gente pode contar um pouco de anedotas, que cada uma de nós tem uma, né? No qual, na época, a Bunge fez uma aquisição de uma empresa na área de agronegócios, e o time de M&A tinha que fazer a reestruturação das investidas. Era, inclusive, uma área de negócio que a Bunge não tinha experiência. Então, acho que é legal contar para entender a situação que a gente passa, né? Que não é necessariamente ruim, mas é uma situação que a gente passa ao longo da carreira. Na época, eu ainda era bem jovem, e fui eu sozinha para o sul do país, numa reunião com uma empresa recém-adquirida, dizer que a gente ia cortar 4 plantas que eles tinham e que a gente ia mudar tudo que eles estavam fazendo numa área que a Bunge não tinha uma expertise. Cheguei na reunião, tinha, eu acho que uma mesa de mais ou menos 12 pessoas, dos quais 11 homens, né, e eu, todos com seus 40 para 50 anos, e eu com 20 e poucos anos. Então, assim, uma situação peculiar, né? E claramente eles dominavam o assunto, né, do negócio muito mais do que a Bunge como um todo e eu mesma, né? Então é interessante, mas tendo dito isso, acho que cada oportunidade que a gente tem desses desafios também nos torna os profissionais mais fortes. E eu, assim, esse é um exemplo de onde cheguei numa situação, digamos, nada muito convidativa, bastante adversa, né, com muito menos bagagem, não só de cronológica, mas também de conhecimento do negócio, mas que no futuro, ao longo do tempo, conquistou a confiança de uma relação muito boa com esses executivos muito mais velhos. Então, acho que carreira, a gente tem muitas pessoas que nos apoiam. Então, eu tive, com certeza, muitos homens que me apoiaram, porque tinham poucas mulheres nos ambientes que eu estava. Eu acho que a gente também tem que ter, pelo menos, bastante resiliência, né? E abraçar os desafios. Eles vão aparecer e a gente vê que, muitas vezes, e até hoje eu vejo isso, até quando a gente contrata, eventualmente, hoje, né, na Blue Like an Orange, a gente tem uma política de gênero, somos um fundo de impacto, então a gente faz questão de ter mulheres no processo. O processo é meritocrático, mas nós fazemos questão de ter mulheres no processo e buscamos ativamente incluir mulheres no processo. E algo que até hoje eu vejo, muitas mulheres, elas têm um receio de dar um passo com um desafio maior. A gente ainda vê isso, mesmo nas novas gerações, o que é interessante, né? A gente coloca uma vaga com as descrições do que a gente está buscando, aparecem vários candidatos, homens e mulheres, e as mulheres, elas sempre, isso é um fato que a gente vê recorrentemente, elas sempre atendem os requisitos ou elas superam. E os homens têm de tudo, e vêm com a mesma segurança, que é bem interessante, né? Então, tem essa característica, acho, da resiliência, de desafios, né? E de focar na capacitação e não no gênero. Certamente, de se posicionar também nessas situações em que eu também passei por algumas áreas de reestruturação, a Grazi sabe, o Salvatore também, é uma área bem masculina, acho que hoje em dia menos, mas sempre foi. E inúmeras reuniões eu fui e eu era a única mulher da mesa, ou eu estava numa assembleia de credores, eu era a única mulher da mesa ali, da assembleia. Então, era uma área muito mais masculina e eu acho que durante a pandemia, não sei se vocês notaram isso, acho que a Grazi também pode falar um pouco, a gente viu um movimento maior, né, de inclusão, de trazer aí as mulheres para fazer webinars, né, porque antes eram mesas basicamente compostas de homem, a gente não olhava muito, né, não prestava muita atenção, mas parece que na pandemia isso se tornou muito evidente para nós, tanto que tem grupos aqui formados só de advogadas de reestruturação, mulheres, e todas também já advogadas sêniores, mais velhas. Mas é interessante ver esse movimento na pandemia, né? Não sei se no setor de vocês isso aconteceu também, mas eu vi muito isso no nosso setor, né, Grazi? O que você acha? Bom, primeiro, mais uma vez, eu queria agradecer por estar aqui com vocês. Para mim é uma grande honra estar aqui falando em casa. E eu, pegando um pouquinho aqui do que as duas estavam falando, eu acho que a Cris tocou num ponto muito importante, que é a questão da resiliência e de aceitar desafios. Eu passei por uma situação muito parecida com a Cris quando eu entrei no TMA, porque eu entrei no TMA
para a gente fazer um turnaround da turnaround. E aí eu lembro que na minha primeira reunião, eu com essas feras todas, craques em turnaround, e eu precisava ajudar a reestruturar a empresa. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo no meio desses craques? Mas, assim, eu acho que o TMA, ele sempre deu oportunidades para mim. Eu também nunca tive, como a Cris, algum momento que eu me senti ou inferiorizada ou que eu não fui ouvida por ser mulher. Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é uma questão de nós nos posicionarmos, né? Eu lembro quando a gente começou, eu comecei aqui há 8 anos atrás, e a gente tinha um curso, por exemplo, de RJ, e quando de recuperação judicial, né? E quando a gente entrava na sala, a gente tinha pouquíssimas mulheres. Pouquíssimas mulheres. Então, eu acho que também tem essa questão. As mulheres estão chegando na nossa área de direito agora. É uma área recente, né? A lei tem pouquíssimo tempo. E hoje, por exemplo, você vai num curso, nós já temos meio a meio, né? Então, eu acho que as mulheres chegam, e modéstia à parte, quando a gente chega, né? Então, eu acho que as mulheres têm, sim, conseguido posições importantes. No TMA, por exemplo, a gente tem muito essa questão, o nosso presidente atual é bastante preocupado com essa questão dos gêneros, de a gente igualar, trazer oportunidades. Então, eu acho que a gente tem muitas diretoras aqui dentro. Por exemplo, a nossa área de eventos é tocada por uma grande mulher que ajuda tudo isso a acontecer, e todos têm voz, né? Então, eu acho que é muito importante essa questão do ser ouvida. E isso é o que me faz gostar muito de trabalhar no TMA. Todos têm voz, todos são ouvidos, independente do gênero, né? Então, eu acho que a nossa área tem evoluído bastante com a chegada das mulheres, e cada vez mais a gente vê que as mulheres têm se posicionado nessa área, trazido destaque. A gente pode ver aqui pelo nosso evento quantas mulheres brilhantes estão falando. Então, eu acho que, sim, a gente está evoluindo para um novo momento. Um novo momento, né? Eu também concordo. E aí, aproveitando esse novo momento, né, que a gente está nessa evolução, ainda falta muito, imagino. E queria ouvir de vocês, Mônica, Cristina e Grazi, o que vocês acham que ainda são esses desafios maiores, esses problemas maiores que a gente tem para que as mulheres, então, tenham um pouco mais de destaque, né? A gente estava discutindo, quando a gente fez o call de alinhamento, sobre questões de igualdade salarial, enfim, até a Mônica comentou de um estudo que foi feito na Harvard, num curso que ela fez, que foi super interessante, que mostra realmente que ainda temos um longo caminho, apesar dessa evolução. Se vocês puderem comentar um pouquinho do que vocês acham. Eu acho que, só compartilhando um pouco sobre esse estudo, na realidade é da Universidade de Stanford, um programa que tem de executivos. Então, eles começavam o seminário explicando, para contextualizar essa coisa de diversidade, né, de gênero, que 2 jovens, um menino e uma menina, eles recebiam a mesma oferta de trabalho. Aí a menina se sentia assim lisonjeada, né, por terem chegado a ela, por ela ter passado e tal, e ela aceitava a proposta quando era feita na hora, imediatamente. E aí chegam para o moço, e aí o moço negocia. Ele tem uma autoconfiança, naturalmente, ele tem uma autoconfiança maior. Isso a gente está falando, gente, é uma média, né? Óbvio que tem os desvios. E aí ele consegue um pequeno aumento salarial pelo fato dele ter negociado essa proposta. A mulher vai ter que trabalhar 8 anos a mais para ter o mesmo nível de poupança no final da vida do que esse moço que negociou essa primeira oferta, porque ele já começa. Isso é um estudo assim, não se a gente fizer analisar aí uma coisa linear. Então, isso mostra o quão a gente precisa, e aí, novamente, eu falo, não só as mulheres, ajudando as mulheres, mas principalmente os homens também, ajudando, mentorando as mulheres. O quanto a gente precisa, né, compartilhar e ajudar as mulheres a terem realmente essa autoestima, essa crença que elas podem e que elas podem contribuir de acordo com o talento e com as competências dela. Então, acho que isso é muito importante a gente falar. Os números na pandemia, eles não são animadores.
o maior nível de desemprego também foi das mulheres. As mulheres que mais foram as mulheres que mais sofreram, né, abusos, etc. Mas eu acho que uma coisa positiva que a gente teve é a capacidade de mobilização. E essa mobilização está fazendo a diferença. Não só, como a gente mencionou aqui, em exigir que tenha mais diversidade, em palestras, etc., mas isso puxa um fio para uma série de outras iniciativas. E é isso que vai fazer a real mobilização. E a gente está falando de uma expectativa de padrão de comportamento, né? Isso é extremamente complexo, como é que isso influencia a formação desde criança, né? Eu vou comentar um outro estudo que eu acho interessante, que não tem a ver com gênero, mas eu acho que é interessante porque ele contextualiza o que a gente está falando aqui também, que eu não lembro de onde é agora, mas eu lembro do conteúdo do estudo. Ele tem 2 classes de crianças pequenas, e numa delas a professora fala assim, olha, eles estão fazendo, vocês não vão conseguir fazer. Não vão conseguir, porque, olha, isso aqui está muito distante do que vocês conseguem fazer, etc, etc. Então, aquela classe vai lá, faz o mesmo teste que o outro turma, e que ela fala, olha, vocês são fantásticos, mas, assim, os melhores alunos que eu já tive na vida, e vocês vão, com certeza, vão ter uma performance excelente. Então, e aí você pega esse mesmo grupo de crianças, não estamos falando de gênero aqui, e o desempenho médio das classes são sensivelmente diferentes para o mesmo conteúdo. Crianças que, teoricamente, têm o mesmo QI, fizeram vários outros testes para balizar, né, a competência, digamos, o potencial de cada criança. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que existe também, e nesse contexto, né, de mulheres, e talvez de homens, essa comparação, que às vezes tem alguns padrões que ainda se repetem, né, de mulher não consegue fazer isso, mulher não é tão boa nisso. E isso não necessariamente é sempre falado, às vezes são sinalizações que você tem veladas. Isso influencia muito o padrão de comportamento e a autoconfiança também no que você vai fazer. Então, o mesmo comportamento, às vezes, numa situação dessa, de negociação de um contrato, de um salário, que uma mulher negocia da mesma forma que um homem, pode ser percebida pelo interlocutor de uma outra maneira, porque ele tem uma expectativa de um padrão de comportamento diferente. E a mulher também pode ter isso dentro dela, né? De achar, não fica bem, será que eu posso negociar? Será que vai ser muito agressivo? Eu me posicionar, eu sou então, grossa. isso tem uma retroalimentação, né? Esse tipo de questão é uma questão social que é muito difícil de você mudar rapidamente, algo que é gradativo e não necessariamente é falado, o que é mais difícil, né? Então, acho que tem essa questão também. Pedir a opinião do Salvatore agora. Queria só comentar, antes de tudo, é um tema difícil para se discutir, porque somos todos bons, obviamente, da boca para fora, a colocar, eventualmente, todas as melhores vontade para melhorar, mas depois não atuamos de fato. Para me preparar, aliás, para essa relatoria, foi fazer algumas pesquisas. Vi essa pesquisa de Stanford, mas vi outra também, Mônica, na qual se falava que nos últimos anos todos os movimentos das mulheres para que tenha efetivamente o reconhecimento, que nem deveria ser discutidos, tem paridade absoluta, né? Estamos discutindo porque precisa se discutir, mas nem deveria ser discutido, porque é absurdo discutir se existe paridade. As empresas que promovem a verdadeira diversidade, a verdadeira paridade, a performance é muito melhor das outras, incrível. Inclusive, a avaliação das ações dessas empresas na Bolsa de Valores, Cris, é muito melhor. E outra coisa muito importante, que mais uma pergunta que tenho para vocês, porque justamente a Cris falou padrão de comportamento. Alguns países tiveram que chegar, eventualmente, a legiferar, fazer lei para dizer 50% dos parlamentares têm que ser mulheres, ou o salário da mulher tem que ser igual ao salário dos homens. Temos que chegar a isso também nos lugares de trabalho? Perguntas para vocês, né? Porque me parece que somos todos bons a colocar boas regras, mas quando vamos, de fato, a implementá-las, nós homens viramos tímidos. E isso é péssimo, porque sabemos quantas mulheres podem contribuir com mais sacrifícios, porque as mulheres sempre pedimos de ser profissionais excelentes, trazer a excelência, como a Grazi faz aqui, mas também depois pedimos muitas outras coisas, né, as mulheres. Então, temos que legiferar para chegar à paridade absoluta? Pergunta para vocês. Para mim? Aí eu acho que é um tema polêmico esse de cota, para falar a verdade. Nós somos um fundo de impacto e a gente faz um esforço
consciente de diversidade, não só de gênero, mas também nós somos muito vocais em meritocracia, né? E a gente acha que, eu pelo menos acho que a maioria das mulheres não gostaria de estar numa posição porque ela foi colocada lá só por uma cota, né? Então acho que esse é um ponto que é até um demérito, você falar, você vai estar sendo chamada para essa posição porque você é mulher. Por outro lado, acho que a sociedade demora muito para evoluir de uma maneira, digamos assim, sem um estímulo. Então, acho que a cota ela pode ser bem-vinda se ela for calibrada também por meritocracia. Mas, de fato, eu me divido muito sobre essa questão. Às vezes eu acho mais positivo, às vezes eu acho mais negativo. Eu, para mim, acho bem negativo. Mas, para o todo, o coletivo, eu consigo entender o benefício que tem ter uma cota, para que você, às vezes, colocando isso como algo que é uma exigência no início, vá naturalmente catalisando uma mudança, talvez acelerando uma mudança, mesmo que ela não venha de maneira, digamos assim, percebida no primeiro momento como talvez justa, né? Se fosse olhar como um tratamento preferencial por ser mulher versus homem. A Luísa Helena Trajano, ela fala, né, o quão a favor da cota ela desde que ela seja feita de maneira temporária para corrigir um desvio que é muito grande. E hoje nós vivemos ainda num mundo que tem um desvio muito grande em termos de diversidade. Quando a gente fala de meritocracia, é muito bacana quando a gente compara duas pessoas que iniciam ou que estão em algum momento com patamares que iniciaram a sua trajetória em condições normais. Mas é muito difícil quando a gente compara a meritocracia, quando um começa aqui e o outro começa aqui. Então, no meu caso, que tenho, né, dentro da minha função, uma junção entre o mundo corporativo, mas também, e principalmente a área de educação, eu tenho plena consciência do quão é importante que as oportunidades sejam dadas. E muitas vezes, esse nivelamento ele não acontece porque as pessoas nem pensam que deveriam ser dadas oportunidades para mais mulheres, para mais negros, para pessoas com outros tipos de necessidades, né? Então, eu acho que sim, a gente precisa ampliar o nosso olhar. Recentemente a gente tem um programa muito bacana na ANIMA, no Grupo ANIMA, chamado Plurais, que inicia agora com muito foco na diversidade de raça. E aí um colega meu falou para o comitê, eu preciso que vocês me ajudem, porque com certeza eu estou cometendo alguma falha, mas eu nem sei. Então, eu acho que esse processo de conscientização, Salvatore, voltando à tua pergunta, nem é falado porque passa despercebido. Boa parte, eu tenho certeza que boa parte não está fazendo por mal. É porque nos últimos 2021 anos, sempre foi assim. Então, agora que a gente realmente precisa chamar, né, o awareness para isso, e a cota, a mentoria, todas essas iniciativas, obrigar mesmo a participação de mais mulheres nas lives, etc., vão fazer parte de uma nova realidade. E é isso que vai trazer melhores resultados, não só para as companhias, mas para a sociedade como um todo. Eu acho muito interessante que você falou que, na verdade, a conscientização não tem que começar, mas ela tem que incluir os homens também, porque não basta você fazer um evento discutindo aí o papel da mulher, enfim, e só ter mulheres no evento, porque a gente sabe, né, como funciona. O interessante é trazer realmente a diversidade, até por isso que eu falei que o Salvatore ia participar aqui, para dar a visão dele também, né, como homem, como que ele vê essa participação. Fabi, posso complementar? Eu queria trazer um ponto nosso aqui do TMA, que eu acho que é um desafio ainda maior, né? Como o Paiva comentou aqui inicialmente, nós somos uma associação pro bono, né? Então, não existe aquela medalhinha no final da corrida, né? Então, preciso de um envolvimento maior, tanto de homens quanto mulheres. E aí, o que eu pensava aqui, enquanto a gente discutia, eu ouvia vocês,
Aqui a gente tem muito essa questão de tentar o equilíbrio, mas sempre trazendo a meritocracia. Então, por exemplo, eu tenho 2 pessoas para falar. Se a mulher é mais especialista naquele assunto do que o homem, a gente chama a mulher ou vice-versa. Eu acho que a gente precisa ter as cotas, a gente precisa trazer as mulheres, mas eu acho que a meritocracia sempre prevalece. E eu pensava aqui, fazendo até um gancho com o painel que a gente teve anteriormente, eu acho que, olhando o copo meio cheio e não meio vazio, eu queria até trazer esse assunto para as mulheres, para que a gente refletisse sobre isso. Eu acho que as mulheres, elas, desculpem homens, mas eu acho que a gente tem muitas vantagens sobre os homens, né? Nós, por exemplo, somos multifuncionais, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu vou dizer aqui, pelo meu trabalho, eu comecei o meu trabalho com um grande desafio que era não só trazer os meus conselheiros, na maioria masculino, para um novo projeto, mas para um projeto que eu talvez não soubesse fazer, eu nunca tinha ouvido falar de reestruturação. Então, eu acho que a gente tem um pouco desse quê psicológico que todas nós, mulheres, conseguimos. A gente consegue, conversando, trazendo para perto, e eu acho que isso faz muita diferença, porque aqui é uma associação movida pela paixão. E quando eu entrei aqui, eu era a única assalariada, e todos eles apaixonados pelo TMA. Eu falei, gente, eu preciso entender o que é esse amor que faz o TMA funcionar. E aí eu queria que o meu trabalho fizesse diferença. Então, eu acho que nós, mulheres... Eu vou até trazer uma pessoa que é famosa, a Glória Maria, que é uma repórter. Ela começou há 20 anos atrás, gente. Ela tem 2 minorias, ela é mulher e negra. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma das mulheres que mais viajou no mundo, que fez mais reportagens pela Globo e que, né, conhece pessoas incríveis. E ela começou como uma repórter, mas ela foi se destacando num lugar extremamente masculino, como a Globo, pela competência dela. Então, eu acho que nós, mulheres, eu acho que a gente tem sim que lutar por mais espaço, mas trazendo a nossa competência, porque às vezes a gente fala, quer fazer projetos, mas a gente não executa. Então, eu acho que é muito importante essa questão de nós trazermos as nossas peculiaridades, que nós temos muito, unidas, e aí sim fazer um mundo diferente, com mais mulheres participando pela meritocracia, sem dúvida. Bem, um comentário rápido, se me permitir. Eu gostei do que a Mônica falou. Acho que, obviamente, meritocracia, questões de atitude, elementos de atitudes que devem ser transmitidos com educação, mas combinar também com, chamam de cotas, não gosto dessas palavras, mas com regras mensuráveis do que está sendo feito nas empresas, na sociedade, não é mal. Então, um mix de tudo isso poderia nos até disciplinar para melhorarmos. Isso era um ponto até que eu ia comentar, Cristina, sobre essa questão dessas regras de governança corporativa de hoje em dia, se elas são reais e genuínas e realmente promovem, né, essa abertura maior para mulheres e, enfim, para outras minorias, ou se não, né, se é uma coisa mais no papel ali e que não é tão implementada mesmo, meio que no que você comentou, né? Está sendo implementado ou não? Sobre a meritocracia, sim, concordo, tem que ser. Mas tem que dar chance também, né, dos dois chegarem no mesmo lugar. Chegando no mesmo lugar, se o homem realmente tiver um currículo melhor, não que o currículo só valha, mas a vaga é dele, perfeito. Né? Acho que não tem muita discussão com relação a isso. Mas dá essa chance, né? Essa chance realmente existe na vida real ou não? É só estar lá no papel e... Acho que as políticas, presa, né? Sem falar em cota, mas qualquer política que busque diversidade, ela traz o assunto para a pauta. Né? É muito fácil, você tem um status quo, em tudo existe um status quo e uma inércia. Né? Então, acho que quando você tem uma política que traz isso para a pauta de maneira consciente, muda o pensar e faz com que exista uma busca ativa. Né? Acho que na própria indústria de private equity é bem interessante, porque é uma das indústrias dentro do mercado financeiro mais masculina que existe, não só no Brasil, como no mundo todo. É conhecido esse caso, né? E tem várias histórias sobre isso. Né? É um mercado que é interessante que ele é masculino dos dois lados, do lado do investidor e do lado das investidas. Né? E esse é o movimento que a gente, na pauta do que está mudando, né? É bem interessante ver como dos dois lados isso está mudando, tanto nos líderes dos fundos, como das investidas, que você via poucas empreendedoras,
né? E muitas empreendedoras, quando iam falar com os fundos, não tinham uma interlocução e a coisa também não ecoava tão bem, até porque o interlocutor, né, já estava acostumado com o status quo. Isso está mudando. E eu acho que a pauta, trazer isso para a pauta, com certeza muda a relação, né? E uma das questões que eu acho bem interessante na indústria de private equity é que a gente normalmente aponta conselheiros para as investidas. Né? Conselheiros, conselheiras para as investidas. E eu sempre escutei, ao longo da minha carreira, que não tinha mulher. Não tem mulher para ser conselheira da investida. Não tem mulher qualificada para conselho. É uma coisa incrível, né? E aí, assim, a gente tem percebido e feito um movimento agora com as regras que existem, né, de diversidade em conselho e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, os grupos de mulheres se organizando, e hoje tem grupos fortíssimos de mulheres executivas e conselheiras, né, que estão cada vez mais se posicionando, tendo visibilidade. Então, acho que é algo que traz convergência, né? Você ter uma regulação que busca diversidade, você, ao mesmo tempo, ter grupos de advocacy preparados e cada vez mais fortalecidos, e essa convergência existe. Acho que é promissor, porque o status quo e a inércia é você buscar o que você já está ali, acostumado no dia a dia, o seu network, o que você já está confortável em fazer. E, para mudar, precisa ter gatilho mesmo. Acho que ajuda bastante. Pode falar. Isso que a Cris mencionou, eu acho que existe um movimento genuíno, né? A gente sabe que nível gerencial das empresas, normalmente 50-50, às vezes até um pouco mais de mulher, e aí isso vai caindo conforme vai subindo o nível hierárquico. Quando chega em conselho, muitas vezes, se a gente tira as sócias, né, fica abaixo de 10%. E esse número tem melhorado muito, né? Vai demorar muito para realmente a gente chegar no mesmo patamar dos homens, mas está mudando e a gente espera que isso aconteça exponencialmente. Agora, uma coisa que eu acho muito bacana, essa mobilização, está muito ligada também à formação e desenvolvimento. Acho que a Cris também participa, né, desses networkings de mulheres que querem assumir posições de conselho, que se sentem, né, genuinamente aptas a representar, muitas vezes, empresas que vendem majoritariamente para mulheres e que não tem mulher no conselho, ou no comitê executivo e etc. E a gente tem notado um envolvimento, um esforço muito grande dessas próprias mulheres na sua própria formação. Então, quando a gente vai, por exemplo, o IBGC, né, os primeiros cursos de formação de conselheiro no IBGC, eu mesmo fiz em 2016, se eu não me engano, eram 50 alunos, 3 mulheres. Aí a gente vai hoje, já tem um número muito próximo de 50%. Tem outros cursos de formação, alguns só para mulheres. Então, eu acho que as mulheres também estão, não só levantando a bandeira por uma igualdade, por um espaço, está tendo um esforço muito grande de desenvolvimento, de formação, de inclusão, né, de mulheres com diversidade racial. Tem vários programas de mentoria, porque algumas não têm, às vezes, condições, né, inclusive, programas de mentoria de líderes, jovens líderes, que eu acho que isso é o mais importante, a gente ajudar o nível que está vindo, o nível gerencial, nessa formação de liderança. E não apenas aquelas que já estão, né? Então, eu acho que é todo um trabalho muito forte, e a gente vai começar a ver um resultado exponencial daqui para frente. Eu tenho essa crença. Bom, e é realmente um trabalho de capacitação e formação, até sobre a questão de grupos, né, que a gente estava comentando, que a gente tem esse grupo CMR, que é o Centro de Mulheres na Reestruturação, que ele cresceu muito durante a pandemia, muito nessa história da gente escutar, mas não tem mulher na área para falar. Mas as mulheres são muito novas, as que estão aí. E aí hoje a gente tem um grupo de 200 e tralalá pessoas, mulheres, só mulheres, que criou agora um programa de mentoria. Então, advogadas mais velhas estão pegando advogadas mais novas para discutir coisas de carreira, onde vocês querem chegar, como fazer, quais desafios estão sentindo, para discutir um pouco de como a gente passou, né? Eu sou das mais velhas, óbvio,
para discutir um pouco com as advogadas mais novas, que estão, às vezes, um pouco perdidas ali, né, do como se posicionar, como participar, o que fazer. Então, acho que essas iniciativas têm acontecido muito, assim, e com relação à questão do crescimento, existe um estudo feito pela professora Sheila Neder-Cerezetti, que acho que ela vai falar amanhã, né, da USP, ela e mais algumas professoras, elas fizeram um estudo, acho que em 2016, sobre a razão, né, por que será que na Faculdade de Direito existem quase 50% de alunas e alunos na graduação e que só, acho que 15% são professoras, né, no final. Tem 4 professoras mulheres. Então, por quê? As mulheres, elas desaparecem, elas não fazem mais trabalho acadêmico, né? O que acontece? E aí foi até publicado pela cátedra da Unesco esse livro, que é muito interessante, dessa pesquisa da Sheila, mostrando que, na verdade, começa realmente embaixo, né? Começa já na faculdade, com algumas coisas veladas que a mulher não percebe, a gente já está acostumado e vai passando. E agora, eu acho que só o fato de ter esse estudo, de mostrar isso, já é um ponto positivo. Já mostra que, assim, bom, então a gente está identificando aqui esse problema, vamos ver o que vamos fazer agora. Que eu acho que é o papel mais importante até das empresas também, nessas questões de governança, enfim, bom, então tá bom, a gente identificou, né? Vamos implementar a política como? Como que a gente vai melhorar? E aí a minha pergunta é, como que vocês acham, quais perspectivas vocês têm aí para o futuro dessa evolução? Eu vi que você, né, pelo visto, tem uma esperança mais otimista, mas o que você acha que ainda vai acontecer, que vai acontecer mais no curto prazo, mais no longo prazo, para que as mulheres tenham mais essa possibilidade de chegar realmente em cargos de liderança e não só 15%? Eu acho que é um trabalho que a gente está dando continuidade, só que de uma forma muito mais estruturada. Então, eu acho que as empresas realmente entenderam que, para elas sobreviverem e continuarem a crescer e receber o respeito do seu consumidor, e quando a gente fala no consumidor jovem, essa já é uma condição que não existe discussão sobre isso. A diversidade de gênero, racial e etc., para os nossos filhos, é uma coisa que é inquestionável. Então, pode ser que ainda a gente viva um momento em que a gente vai passar por esse momento de transição, mas a partir do momento, eu tenho certeza, que os nossos filhos forem os grandes líderes dessa nação, desse mundo, das grandes corporações, a gente não vai precisar mais discutir sobre isso. Isso já vai ser um movimento natural e a preocupação deles vai ser com outros níveis que, para hoje, para nós seria uma perfumaria, né, da diversidade, inclusão, algumas coisas que a gente nem percebe, como eu falei anteriormente. Mas eu tenho certeza que a geração que, graças a Deus, nós estamos formando, é uma geração que tem consciência e que vai realmente contribuir para fazer o mundo cada vez melhor. Cris, você... Só um comentário, Cris. Não que queria ser realistas, mas queria trazer a nossa realidade, aquela que vivemos. Nós estamos em um clube de elite, em um certo sentido. Não quero praticamente diminuir a mensagem positiva que foi dada, porque compartilho a mensagem positiva, eu sou parte dessa mensagem positiva. Entretanto, como pessoa de restructuring, quando eu vou, por exemplo, no interior, trato eventualmente com média e pequenas empresas, ainda vejo muito prejuízo a respeito da liderança feminina. Então, eu me pergunto, junto com vocês, por isso estou nessa relatoria, porque estou me fazendo muita pergunta junto com vocês, como fazer chegar essa mensagem de forma genuína a esses rincões, se podemos utilizar essas palavras, dizendo, as mulheres, inclusive, são muito mais do que os homens no Brasil. Vamos utilizar o nosso país primeiro. Segundo, tem escassez de mão de obra. Vamos formar, inclusive, como vocês falaram, culturalmente, a mentalidade que as mulheres podem dar muito mais em termos de profissionalismo, em termos de eficiência do que os homens. Mas não é fácil fazer chegar essa mensagem. Eu vejo dificuldades. Até você é ridicularizado quando põe esse tipo de temas
nesses ambientes, tá? Então, ponho para vocês todas como uma pergunta, se me permitirem. Vou deixar para a Cris também. Acho que é um grande desafio, você tem razão, não é igual, não dá para dizer que as classes sociais, as grandes cidades, né, as cidades menores, estão todas no mesmo patamar de consciência ou de inclusão e diversidade. Acho que isso é claramente um desafio, isso é uma mudança cultural, né, e acho que é o que a Mônica estava dizendo aqui, acho que é uma questão de você tendo hoje, tem coisas que a gente escutou quando a gente era criança que a gente não se escuta mais, né? Então, assim, que mudou muito. Então, acho que isso acho que vai permear a sociedade como um todo. Não na mesma velocidade, talvez com mais resistência ou menos resistência, mas eu acho que é uma mudança cultural que vai ter que é abrangente. E a gente vai ter o desafio, que eu acho como qualquer que tem hoje, e vai continuar tendo, de classe social, né? Não é igual já, a relação já é diferente, com exposição ou não a centros urbanos, tipo de atividade. E, enfim, a gente vai ter que lidar com isso. Eu vou dar só um exemplo para você, que eu achei... Até hoje eu me lembro da situação, que foi uma situação que eu falei, não acredito que estou passando por isso. Eu estava no México, e aí eu vou falar de outro país, porque acho que é interessante mostrar como a cultura é arraigada, né? Estava no México, uma transação no México, trabalhando até tarde, etc, etc. Aí eu peguei o táxi sozinha para ir para o hotel. Aí o taxista mexicano falou assim para mim, você estava trabalhando? Eu falei, estava trabalhando. E o seu marido deixa? Ele perguntou isso para mim, não faz tantos anos. Aí eu falei assim, o meu marido não tem nada a ver com isso. Aí ele falou assim, olha o que ele disse, olha como é interessante essa questão cultural. Ele disse para mim, não, porque aqui se a mulher trabalhar, mostra que o marido não é competente o suficiente para sustentar a família. Então, é uma humilhação para o marido, a mulher, ter um emprego e trabalhar como você trabalha. Olha a dificuldade cultural de mudar um país como esse. E no Brasil tem outros exemplos assim. Então, passa por mudança cultural. E acho que as novas gerações, sim, são mais conscientes cada vez mais. Diversidade, elas são muito mais inclusivas, né? Muito mais menos preconceituosas também, mas não é algo fácil e nem vai acontecer de maneira uniforme, na minha visão. Eu penso que é uma mudança cultural que a gente já vem há muitos anos, como a gente mencionou aqui. Acho que muitas coisas melhoraram e eu acho que o que vai fazer, de fato, a sociedade mudar, porque a gente está falando aqui de uma minoria, mas quantas minorias a gente tem que sofrem até mais do que as mulheres, né? Preconceitos muito drásticos. Eu acho que o que muda, sem dúvida, é a educação. Acho que educação tem um papel fundamental, não só a educação que a gente passa para os nossos filhos, para as gerações, mas também escolar, né? De começar desde o início, explicar, como a Cris estava falando, em salas de aula, trazer exemplos, trazer mulheres professoras. Eu acho que a educação, sem dúvida, é o que faz a diferença no mundo, né? Então, acho que se a gente começar a educar desde cedo, a mudança chega, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, sem dúvida, a Mônica está aqui representando. Acho que o TMA também tem essa parcela, já que a gente tem aqui a obrigação de trazer melhores práticas, education, é um foco nosso. Então, eu acho que está na mão de nós aqui, que educam, que fazer esse papel também cultural de trazer a importância da mulher. Eu acho que isso chega assim. Eu estou com a Mônica, sou esperançosa nisso, e eu acho que a educação é o que vai fazer a gente mudar. Contamos com a Ânima, no caso. Bom, se alguém quer fazer alguma consideração final, Salvatore? Não, deixa para vocês concluírem, por favor. Cris, Mônica? Eu quero só agradecer de novo, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, me sinto em casa, vejo aqui várias mulheres brilhantes nessa plateia, que fazem a diferença nessa associação também, inclusive aqui com a gente, que também fazem parte da associação. Então, quero só agradecer e trazer essa mensagem positiva para que nós, mulheres, que a gente possa se impor cada vez mais, mostrar a nossa competência, porque é isso que faz diferença. Uma pessoa competente, as pessoas querem contratar, seja um homem ou mulher. Então, eu acho que é o nosso papel trazer a competência cada vez mais, e eu acho que a gente tem muito potencial para isso. E sem medo de se posicionar também. Exatamente. Cris, alguma... Também queria agradecer, um prazer estar aqui, prazer estar com a Grazi, Mônica, todo mundo, contribuir aqui, essa área também de turnaround, etc., restauração também é uma área bem masculina, né? Eu tenho uma visão bastante positiva, eu vi na minha área uma mudança
significativa nas últimas duas décadas, né? Do que eu via hoje, do que quantas mulheres hoje já têm posições de liderança, como em conselhos e nas investidas também, e muitas vezes como diferencial de ser mulher também ajuda bastante a catalisar isso, e quanto mais exemplos a gente tem de mulheres ascendendo na carreira, isso tem um efeito multiplicador. Então, eu também tenho uma visão muito positiva e acho que é um caminho sem volta e bom para a sociedade como um todo. Bom, ainda bem que por isso que a gente tem vocês três aqui, tá vendo? Os 3 exemplos positivos de ascensão na carreira. Bom, eu gostaria de agradecer também. Posso só encerrar? Claro, Mônica, desculpa. Queria agradecer a TMA e eu queria deixar uma mensagem, uma reflexão na realidade. O poder de escolha para um indivíduo ele é transformador, né? Então, eu gostaria de convidar a todos os membros que estão assistindo a convidá-los a fazer uma reflexão de o que cada um de nós quer para os nossos filhos, né? Que eles possam, que as mulheres, principalmente, que as nossas filhas, possam escolher se elas quiserem ser astronautas, químicas, atletas, e que a gente possa, nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, e principalmente aqui, né, no mercado, no mundo do trabalho, poder contribuir com esse poder de escolha libertador, né? E que nós, como mulheres, assim como os homens que estão aqui, possamos dar esse exemplo. Muito bem, uma salva de palmas. Agradecer a doutora Maria Fabiana, Cristina, a Grazi Amaral e também a Mônica Corcioli. Parabéns ao único homem presente que foi provocativo, mas foi extremamente propositivo e colaborativo. Parabéns a todos e até a próxima. Valeu!